Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Arquitetura em Movimento, uma série pensada em parceria com a Marcondes Paniagua Reformas e a loja Móveis Casa Verde, Mato Grosso do Sul. E hoje, nesse episódio, a gente tem o prazer de trazer aqui Lisa Diel, arquiteta aqui na cidade de Campo Grande, para bater um papo com a gente, falar um pouquinho da trajetória dela, da história dela, para vocês que estão nos assistindo aí. Seja muito bem-vindo, Lisa. Pode se apresentar para a galera. Então, boa tarde. Meu nome é Lisa. Na verdade é Elisângela, tá, gente? Mas é Lisa porque eu sou Lisa desde sempre. Então, eu gosto de nomes pequenos, acabou ficando Lisa. Eu falo que eu sou arquiteta desde que nasci, porque nunca pensei em fazer outra coisa, nunca me veio à cabeça. A não ser ser professora, jogadora de basquete, né? Acho que todo mundo tem esse sonho. Mas fiz a faculdade já mais madura, né? Vamos falar mais velha, né? Mais madura. Porque tive um filho na adolescência, e aí a gente teve que fazer essa faculdade primeiro, depois a arquitetura. Entendi. Mas, assim, para mim é uma paixão. Tipo, eu consegui, acho que fazer aquela... Tem uma frase, né? Que quando você faz o que ama, você não trabalha, né? Você não trabalha nunca. Então, consegui ter esse privilégio de fazer o que eu sempre quis fazer. Sim. Poxa, que legal. E você atua na área desde quando? Então, eu tenho, assim, 12 anos, né? Trabalhei em Cuiabá, 5 anos na Todeschini, lá em Cuiabá. Então, onde tive... lá, eu falo que lá eu aprendi a parte de interiores, essa parte de marcenaria. Porque na faculdade a gente não entra muito em detalhes nessa parte, né? E lá eu vi muito assim essa importância do projeto ser de dentro para fora. Tá? Eu vejo quando você vai fazer, tipo, como que você faz o projeto arquitetônico de uma casa? Eu gosto de pensar de dentro para fora, porque para mim isso você consegue pensar nos ambientes, no melhor aproveitamento deles e acaba te gerando uma economia. Porque daí você não precisa depois sair quebrando parede para colocar a tomada onde devia ter, ou colocando armário na frente, né, onde tem a tomada que você não vai usar. Então, acho que assim, foi um complemento. Acho que por isso que é interessante da prática, né? Acho que dessa parte da prática mesmo. Então, e desde de formada já venho atendendo os clientes, fazendo reforma, tanto de residência, parte comercial, já atendi consultórios médicos, clínicas, também fiz um curso sobre a arquitetura hospitalar, que também é bem importante, né? Tenho uma equipe que executa, já fiz trabalhos só executando o projeto, né, de outros colegas também. Então, assim, mas é uma vida... Tá bom, agitada. Né? Quando você fala assim, projetar de dentro para fora, como que a gente poderia ver assim na prática? O que é? Na prática? Bom, vou colocar como que eu gosto de trabalhar, né? Como eu trabalho. Por exemplo, quando o cliente me contrata, a gente senta e faz as reuniões, os briefings, né? Uhum. E aí eu peço para ele, uma coisa que eu peço para ele me passar sempre o que é mais importante para ele, digamos assim, qual é a área mais importante da casa para ele. Porque tem gente que vai falar que a área mais importante da casa é o quarto, tem gente que gosta de ficar, né, no closet, né, vai ter outras pessoas que já vão falar assim, não, a minha parte, a principal é a cozinha. Então, aí em cima dessas informações, né, quem mora, qual é a rotina da família, aí você já fazia daí o projeto pensando nessa expectativa deles, entendeu? Aí você começa de dentro para fora, realmente, tipo assim, por exemplo, um quarto, se a cama vai ser uma cama queen, vai ser uma king, então você tem que circular em volta. Acho que aí hoje também está muito forte essa questão da acessibilidade, então você tem que, né, pensar nessa parte da circulação. Sim. Então, assim, realmente é isso, você pensar ambiente por ambiente, aí depois a gente vai encaixando ele e aí vai formando depois o projeto externo, né? E lógico que tem que estar dentro das normas do terreno, da área. Quando a gente fala em arquitetura ali, o que de fato é isso para você?
arquitetura? É, que é? Então, eu acho que a arquitetura, ela tem, digamos assim, que eu acho que ela é mal explorada ainda, né? Porque ela não é só a decoração, né, de uma casa, não é só, de repente, você escolher um revestimento diferente. A arquitetura, ela consegue melhorar mesmo a vida das pessoas, né? Eu acho muito legal, por exemplo, assim, às vezes clientes contratam a gente para fazer uma reforma e aí geralmente ele fala, então tá feio, tá chato, não usa esse espaço. E aí depois que você faz o projeto, aí você vê a pessoa realmente usando, né, a casa, né? E acho que isso até o Covid, a pandemia, trouxe essa de volta, né? Essa questão da casa, porque depois, né, da pandemia, as pessoas passaram a valorizar um pouco mais, um pouco não, bastante, né, os ambientes. Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, Sim. então você tem que ter um ambiente pensado, a iluminação, espaço. Então, eu acho que isso, que a arquitetura, ela é para fazer bem, realmente ela tem esse poder de melhorar a vida das pessoas. Legal. A gente tava batendo um papo aqui antes de ligar as câmeras, Sim. e aí você falou um conceito que eu não conhecia, que é a forma precisa acompanhar a função, né? Do arquiteto Frank Lloyd. Isso. O que é isso aí para você no dia a dia? Bom, é até aquilo que a gente estava falando, por exemplo, não fazer algum projeto, ou um móvel, ou um ambiente só pela estética, né? Ele realmente tem que ter uma função, ou no mínimo ele tem que facilitar, né, a vida dos usuários. Lógico que eu acho que assim, um bom projeto, ele bem pensado, realmente direcionado para quem vai usar, ele fica bonito, entendeu? A beleza acaba sendo natural, tipo assim, acontece porque é igual você projetar uma casa e você não respeitar a natureza do entorno, né? Então, tipo, você acaba tirando o proveito daquele ambiente, da vista, para você poder trazer para dentro da casa esse conforto externo. E a função é isso, tipo, eu vou fazer aqui, sei lá, pensando em marcenaria, né? Uhum. Vamos fazer aqui uma mesa, sei lá, no meio da sala. Para quê? A gente colocar um enfeite em cima. Não, né? Ela tem que ter realmente, assim, um porquê. E contar uma história. Eu acho que porque a casa da gente, ela é para isso, né? Ela conta história, né? Ela guarda memória. Então, você tem que... É gostoso quando você consegue realmente ver no olho do cliente, né? Quando você entrega o projeto, ele fala assim, puxa, era isso que eu queria. Tipo, ela conseguiu achar, trazer para mim realmente o que eu estava imaginando. Tipo assim, porque às vezes eles não conseguem passar para a gente exatamente o que eles estão pensando, né? Mas aí, conforme você vai convivendo ali com ele, você consegue ter uma visão e você já começa a falar, não, mas isso aqui é importante para ele, então vamos valorizar isso aqui, né? Uma das coisas que você falou aí que eu acho que é de fato bastante importante é trazer essa questão da necessidade, né? Não a nossa necessidade como profissional, né? Porque a gente quer muita coisa, a gente pensa às vezes diferente, até mesmo do cliente, mas é você trazer o que é importante pra de ele, fato né? para ele, né? Eu falo também assim, até com quem vai trabalhar comigo, que a casa é dele. Então, quem manda, né, é ele. Eu tô lá só para ajudar ele a tomar as melhores decisões. Uau. Né? Não tô para pegar e falar para ele, não, não. Tipo, tem situações, né? Essa, sei lá, uma cômoda, um pendente que era, sei lá, da avó ou de uma outra casa. E aí ele fala, combina com o seu projeto. Eu fico até envergonhada quando ele fala uma coisa dessa, que eu faço assim, eu que tenho que combinar com esse móvel que você gosta. A gente tem que achar um lugar para ele ali, né? Então, assim, Sim. acho que essa realmente, assim, na faculdade, às vezes a gente escuta alguns professores falando assim, olha, você tem que imprimir o seu estilo, né?
Então, eu acho que o meu estilo é pôr na minha casa, né? Na casa do cliente é o estilo dele. Né? Acho que, lógico que a gente acaba... Você não consegue vender o que você não gosta, né? Você não consegue vender... vender que eu falo, porque assim, a gente vende imagem, né? Sim. Então, você não vai conseguir realmente vender alguma coisa, um projeto, se você não acreditar nele. Sim. Mas respeito. Acho que a gente tem que sempre respeitar a história, né? Sim. De cada um e para ele se sentir em casa, né? Porque às vezes você faz o projeto, a pessoa chega lá e fala assim, putz, não é minha casa, né? Não tem nada meu, né? Não tem... Então é triste, né? Até, Sim. né? Assim, porque é um investimento alto. Então acho que tem que ter esse respeito, esse cuidado com o cliente. Tem a identidade dele, né? Sim, sim. Tem a identidade dele. Liz, e nessa sua trajetória aí já de 12 anos, né, na arquitetura, eu acredito que você já tenha passado por vários desafios, vários projetos. Já. E teve algum desses que te marcou de fato, que você falou assim, nossa, isso aqui, esse projeto, ele de fato tem tudo aquilo que eu acredito que é a arquitetura? Então, deixa eu ver. Eu acho que assim, em vários tem um pouquinho de cada coisa e de todos a gente aprende muito, né? Porque sempre é muito individual, é muito particular, né? Já tive situações que até a gente estava comentando sobre essa questão do pé direito duplo, Sim. né? De que não cabe em todo lugar, né? Não cabe, não é que não cabe, mas assim, a gente tem que respeitar muito essa parte da manutenção, né? Sim. Como que a pessoa vai fazer para trocar aquela lâmpada lá, né? Deixa eu ver. Então, olha, fiz uma cabana em Camisão, né? De um casal muito, muito querido, que era um sonho deles de morar numa cabana, né? Primeiro eu fiz o projeto de reforma da casa deles, e aí um tempo depois veio essa oportunidade com eles de fazer essa cabana, fazer propaganda depois da cabana. Então assim, foi bem legal, porque assim, você vê o brilho no olho, né, da pessoa falando, não, o sonho de quando eles se casaram, eles passaram a lua de mel, e era uma cabana, e eles queriam ter essa cabana também, né? Então, ir lá foi um projeto, foi legal, foi rápido, né? Porque foi uma construção, assim, estrutura metálica, então foi bem mais dinâmico. E aí, mas acho que foi esse desafio que agora eu fiquei curioso, de integrar ali a natureza, né? Sim. Com a cabana que não tem nada, o aço, o que tem? Não tem nada a ver. Então, como é que foi isso? Então, primeiro nós fomos ao terreno, né? Aí, a gente, né? Primeiro ela me passou o que eles queriam, o casal. E aí, olhando lá, assim, o entorno, né? Eu falei, não, tem que ter muito vidro aqui, né? Só que Camisão, acho que quem conhece no interior, né, aqui da UAN é muito quente. Sim. Então, a gente tinha que ter essa preocupação de ter a vista e a parte também do térmico, né? No caso, a gente tinha que ter um isolamento térmico legal também para quando você entrasse na cabana, ficasse confortável. Então, e o vidro, né, aqui vira uma estufa, né, dependendo do jeito de trabalhar. Só que aí lá o legal é que, assim, é bem arborizado lá, então a gente respeitou, manteve, tivemos que tirar algumas, mas, assim, a gente trabalhou, assim, em manter as árvores em volta, até porque eram ipês, né, então, imagina na florada, que coisa linda, né, que vai ficar. Mas é um projeto, digamos assim, fácil, porque ele já veio meio pronto, ele já estava desenhadinho na cabeça deles, né? Então ela já me passou, foi só realmente assim, aquilo que eu estava falando, tipo, eu só fui, né? Aqui dá, não, aqui não dá, aqui dá pra gente fazer isso, a gente foi realmente só melhorando o que já estava no sonho deles, então foi bem legal. E tem um outro também que eu fiz agora recente, não está construído ainda, só está no projeto, um espaço ecumênico que não pode ter uma capela, né? Uma capela sem, né, nenhuma religião. Ali na CC, Sim. né? Então, e aí, qual que era o pedido, né? Tem que ser um espaço, eu tenho um limite de tamanho, né? Pequeno. Ele fica próximo da área onde as crianças brincam.
então não dava para eu querer fazer uma catedral lá, né? E não podia ter porta, porque a ideia é que fosse um espaço realmente aberto, que a pessoa pudesse ir lá a hora que ela sentisse a necessidade de ter um espaço reservado para, de repente, fazer uma oração ou, sei lá, um desabafo, né? E aí, no desenrolar, assim, né, do projeto, e pensando, e foi, porque, assim, foi bem... É complicado, né, você pensar assim... não saiu, assim, muito rápido, tá? Assim, pensando, tipo... Porque, assim, a primeira momento, a hora que você fala assim, é sem religião, mas se tivesse uma religião era mais... Bem mais Era rápido, mais... sim, porque isso já faz bem direcionado, não tem. E ali eles atendem o estado inteiro, né? Sim. Então você tem desde pessoas, assim, tipo do interior, mas tem indígena também, né? Então você vê, você tem... Então, de fato, o desafio era grande, é você... Foi. Trazer algo que, em tese, não tem identidade, mas que precisa ter uma identidade. E aí eu nessa situação de função, né? Então, assim, realmente, de vez em quando eu tenho um pouco essa dificuldade, assim, de de fazer, sabe? Porque, pra mim, não adianta ficar... Só bonito, né? Só uma capela bonita, né? Isso, tinha que realmente ir funcionar. Aí vem a questão do calor também, né? Porque daí se não tem porta, não tem como você colocar ar-condicionado. Aí você tem que, né? Nossa. E aí, bom, aí pensando lá, né, qual que é a história deles lá, no caso, tipo assim, porque eles têm esse acolhimento, né? Eles realmente transformam um espaço que eles acolhem as crianças, vira realmente a Sim. casa deles, né? Então eu fiquei pensando muito nessa parte assim do abraço, né? E aí, aí fui pesquisar, né, buscar referência disso. E aí acabei achando na natureza, né, o ninho do João de Barro. Você já viu o ninho do João de Barro? Como é que é? Ele é bem legal, porque ele tem esse formato, né, ele tem a portinha aqui, né, e aí você consegue ter uma área interna aqui mais reservadinha, né. Então, assim, e eu acho que o pessoal fica um pouco mais lúdico também, né, pensando em crianças e tal, não fica uma coisa assim muito pesada. E aí o telhado eu fiz ele elevado, um telhado, uma cobertura, né, transpassa a outra, para a gente poder fazer essa troca, né, de ventilação, para não ter porta. Então, assim, ficou bem legal. Depois eu te mostro o projeto, ficou bem legal mesmo. Cara, que legal. Então, assim, agora torcer para a gente conseguir patrocinadores para construir esse espaço ecumênico. Vai conseguir, sim, vai conseguir. Né? Liz, e é legal ver isso daí, porque, assim, o tempo todo a gente está falando aqui que eu acredito que o seu estilo ele é muito mais de trazer de fato essa funcionalidade, né, para aquele ambiente, né? Sim. Mas também não deixando a parte estética de lado, mas não sendo ela o principal, né? Isso. A ideia a gente não pensa que o principal é a beleza, né? Mas ela acaba sendo, entendeu? Depois ela flui, né? Sim. Conforme você vai pensando, ela flui e ficou assim. E a história ficou super bonitinha, né? Também daí, até a gente aproveitar uma questão da natureza, né? Você vê, a gente buscando na natureza uma referência para fazer um espaço onde vai acolher, né, as pessoas assim num momento um pouco difícil, né? Cara, não é muito legal, fácil. É legal. Fiquei curioso agora, vou querer ver depois. Vou querer ver. A gente vai. Ô, Liz, e aí assim, pensando aqui na arquitetura de Campo Grande agora, um pouquinho mais voltado aqui para os campograndenses, né? Uhum. Eu acredito que o nosso ritmo aqui ele é um pouquinho diferente das outras capitais, né? Ah, sim. Mas a gente melhorou muito. Sim. Aqui a gente fala que eu sempre falei que é uma capital do interior, né? Isso aí. Mas eu acho que a gente está começando a ter esse boom, né? Essa parte construtiva, imobiliária. Eu só espero que a gente não perca a nossa maior vantagem, né, com relação às outras capitais, que é a segurança, né? Essa acaba ainda sendo... Depois a gente tem um trânsito, digamos, um pouco complicado, e né? a nossa essência também, né? Porque Sim, eu vejo assim que a essência do Campo Grandense, como todo sul-mato-grossense, é o que? A família. Uhum. É você ter ali o seu espaço o final de semana para você tomar seu tereré, fazer seu churrasco. Trazer alguns amigos não. E é isso, você ir para casa à noite e ficar tranquilo. Essa é a essência. Sim. Como é que você ali como arquiteta projeta e
mantém essa essência, mesmo com todas essas mudanças acontecendo em Campo Grande? Porque, Olha, assim, eu acredito que é muito mais fácil trazer uhum, referência externa de imóvel, de espaço, de ambiente que acontece lá fora, que é um outro ritmo, e colocar simplesmente aqui, do que de fato você pensar como é que é a é, casa de um campograndense, né? não, e o que você falou é bem interessante, assim, vou voltar lá em Cuiabá, quando eu morei lá, que a Todeskine fez uma reforma, e aí a loja ficou linda, maravilhosa, mas toda de vidro. Aula. Aí era um calor insuportável dentro da loja. Mas por quê, né? Quem fez o projeto é do Sul, Hum. né? Porque daí é a fábrica, né? Lá, Bento Gonçalves e tal. E aí, pensando nisso que você falando, tipo assim, como que eu penso aqui? Tudo, eu penso muito em realmente no local. Então, eu gosto de ir até o terreno, até o apartamento, até a casa, porque daí você sente, né, o ambiente, entendeu? Para você conseguir pensar, estudar a questão da posição do sol, se ele vai ajudar ou atrapalhar em determinada área da casa. Mas acho que assim, é realmente esse cuidado, sabe? Assim, e acho que quando você vê o cliente com esse respeito de que ali você está fazendo o espaço dele, é tranquilo, sabe assim, você pensar em fazer, não mudar, né, não transformar a casa dele numa casa de paulista, né, ou sei lá. Mas é isso, Sim, é isso. E eu vejo assim que, na minha cabeça, pelo menos, ainda não uhum, entra. Pode ser que eu vai mudando. esteja muito enganado. Aham. Mas eu não vejo que, por exemplo, o trabalho ali do arquiteto, do designer, do artista ali, ele vai se perder com a inteligência artificial. Porque, Ah, assim, não, não. é, precisa, né, ter a pessoa projetando Tem. para outra pessoa, né? Precisa, por exemplo, ter você entrando naquele espaço e sentindo aquele Sim, espaço. acho que assim, até voltando à questão lá da cabana, né? Porque assim, lá o terreno deles, você consegue ver o Morro do Paxixi, ai, a gente não lembra, Morro Azul, Santa Bárbara, Então, assim, eu conseguia, de todos os ângulos do terreno, Nossa, deve ter ter uma ficado visão. muito bonito isso aí, Ficou cara. lindo, gente. Flor de pé, a cabana. Ai, falei. Não tem É, problema não. e aí, com o vidro, a gente conseguia ter na sala, né, na entrada, a visão de um morro, e aí atrás, onde ficou a banheira com vidro, a sacada do quarto, você tem a visão de outro morro. Então, a gente conseguiu aproveitar bem isso. Mas, assim, se eu não tivesse ido até lá, talvez eu colocasse a cabana em uma posição ou num determinado ponto do terreno onde Ficasse tão legal. não ficasse tão legal. Porque daí tem, e ficou flor de ipê, porque assim, na frente tem dois ou três ipês, né? Então, imagina na época da florada, essa Vai cabana virar um tapete lá, na vai frente ficar da um casa. tapete, Eu acho que é o amarelo, eu não lembro agora que a forma, mas se não me engano é. Então, é porque a gente fez o ano passado, eu não vi ele ainda, não fui lá. Só fui, né, mas não fui na florada. Então, você tem que ir. E acho que quando você conversa pessoalmente, você consegue ver o que você não vê por telefone, né? Você consegue ter a pessoa ali no gesto, no jeito que ele se comporta, você consegue às vezes sentir nele a real necessidade dele, o que realmente Sim. importa, né? Porque a gente tem muitos clientes que às vezes não falam pra gente o que eles querem, às vezes eles têm vergonha de falar, ou porque o arquiteto tem fama de gastão, eles não não falam tudo, né? Então, acho que só que aí você vai conversando e vai vendo ali, você consegue ir tirando, né, algumas informações que às vezes por telefone fica muito assim, sem esse feeling, né? Você não Sim. consegue ter sentir, né, realmente É o que é. diferente, é diferente, é diferente. Sim. E e assim, com a minha prioridade, realmente, eu faço uma arquitetura pensando que o cliente é o centro, tá? Não sou eu, né? Eu realmente, assim, eu me vejo como uma colaboradora, realmente, tipo assim, eu só tô ali para ajudar ele a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, e às vezes a gente está certo, às vezes também não, né? Então, realmente assim, eu não me vejo como eu sendo o centro,
do projeto. O projeto, realmente, o centro são os moradores, são os donos Que da legal. casa. Legal essa visão. Legal essa Sim. visão. E aí, assim, pensando nisso tudo, como Uhum. que você acredita que, por exemplo, a Móveis Casa Verde te ajuda a atingir esse objetivo? Que é tomar as melhores decisões, entregar funcionalidade? Sim. Eu acho que, assim, falando dessa parte, né, de interna, porque como a gente trabalha com medidas, né, então, assim, acho que o importante das lojas é realmente, não que ela tem que respeitar 100% o projeto, mas, assim, pelo menos as dimensões. Porque, às vezes, o que acontece? Você projeta, tem um motivo de estar ali, né, aquela peça, e aí, às vezes, a loja não tem daquele tamanho, né, e aí ele acaba passando um outro tamanho, aí o cliente gosta, se apaixona, aí para você mudar aquela posição, tirar da cabeça dele aquele móvel complica. Então, né? Que até que a gente comentou, que às vezes no projeto, em vez dele olhar o projeto, ele olha a cor Sim. E ele quer aquele móvel que ele viu ali. que ele viu ali. Então, eu acho que é isso, realmente, quando a gente fala em parceria, né? Acho que a parceria é isso, é a gente se ajudar. Sim. Né? A loja, de repente, entra em contato e fala assim, Liz, olha, eu tive um problema, não vou conseguir entregar, sei lá, em outras situações, como que a gente pode fazer? Porque daí a gente trabalha de um jeito para não atrasar a obra, para não atrasar, né, não criar essa frustração no cliente. Então, realmente assim, ou então o vendedor chega e fala, Liz, ó, o que você projetou não vai dar certo, sabe? Fala assim, olha, esse tecido que você escolheu, em específico o sofá, não dá para ter criança, não dá para ter pet, sabe? Acho que porque tem detalhes que um vendedor ele sabe mais do que a gente, né? Porque eles trabalham mais com isso. Então, eles conseguem passar para a gente uma expertise que a gente não tem. A gente acaba vendo uma coisa meio mais geral. Então, assim, tanto essa parte de mobiliário, iluminação, né? Até essa parte de revestimentos, porque às vezes você pesquisa e você vê que funciona. Só que aí ele já tem uma outra realidade, que nada como o dia a dia da gente, né? Sim. Então, assim, às vezes lá no folder do fornecedor tá funcionando 100%. E aí, às vezes, ele fala, olha, então, não é bem assim, não deu muito certo, é melhor você usar de outra forma. Então, acho que é isso que é legal a gente realmente trabalhar junto, né, com o lojista. Sim. Ah, legal. Então, basicamente é isso, Lisa, que eu pude entender, né, disso tudo aqui, que eu gostei demais do seu estilo, porque assim, igual você falou no começo, né, eu sou uma arquiteta, mas meio engenheira, né? Fica meio preocupado como que vai funcionar esse negócio. Isso é importante, é importante esse pensamento, porque no dia a dia ali vai fazer a diferença na vida daquela família, né? Porque daí depois, se você não consegue dar manutenção naquilo, né? E ele vai lembrar, eu falei, putz, que ideia que foi, né? Essa arquiteta teve e não deu certo. Que ideia que essa arquiteta teve, cara. Então, assim, Lisa, se você pudesse deixar uma mensagem para os outros profissionais, como eles deveriam enxergar a arquitetura? O que você acha que eles precisam se atentar quando for atender um cliente? Bom, eu acho que basicamente é isso. Acho que você levar em consideração o que realmente importa, né? E o que realmente importa? É o bem viver, né? A pessoa realmente aproveitar a casa, o espaço dele. Não, de repente, não ficar focado muito em tendências, né? Ai, porque em Milão aconteceu isso e São Paulo, né? Casa Cor e tal. É muito legal, eu vou para Milão, todo ano quero ir, porque realmente você traz, né, uma referência muito legal, mas a gente tem que se atentar muito o que é nosso, né? O nosso clima é diferente, a nossa região é diferente. Acho que pensando nessa questão até de sustentabilidade, né, também que a gente fala tanto, né, todo mundo fala muito, mas às vezes o sustentável não é só você comprar um produto sustentável, é você realmente economizar no lixo que você vai fazer, né, na seu quebra-quebra na caçamba, né? E aí depois também, se o cliente vai conseguir ou não se manter, né, na casa, ter profissionais que vão poder atendê-lo depois.
Eu acho que assim, é olhar a arquitetura realmente como um planejamento, porque a arquitetura, na verdade, se a gente pegar o significado dela, é isso, né? É planejamento. Então, não é só você pensar realmente no estético, né? O estético, ele vai ser uma consequência, entendeu? O bom projeto, ele com certeza vai ficar bonito. Vai. Isso aí é sem dúvida. Cara, show de bola. Bom, pessoal, é isso. A gente está se encaminhando já para o final aqui. Gostaria de agradecer, Elisa, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sim. Foi show de bola o bate-papo. E assim, eu queria dizer que Campo Grande tem a sorte de ter você como profissional. Ter você como opção aí de escolha para poder, de fato, tocar aquele projeto, tocar aquele sonho desse cliente. Então, em nome da Lojas Móveis Casa Verde, em nome da Marcondes Paniagua, gostaria de te agradecer por você ter vindo até aqui, também. por ter participado dessa série. Então é isso, conte sempre com a gente. Se você puder, deixa seu contato, sua rede social, para quem quiser te procurar. Bom, meu contato, o telefone, né, 6799-236-3905. Instagram é Dil. Então, né, os contatos, na verdade, acabam sendo pelo telefone, pode ser o WhatsApp, e esse do Instagram também, que depois a gente coloca direitinho, porque o sobrenome ele é curtinho, mas ele é meio dificinho, né? Tá bom. É isso, Lisa, muito obrigado, tá? Obrigado a vocês. E a loja tá linda, gente, tem que aproveitar para ver todos os detalhes aqui. Tá show de bola. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada.